Achas que o marido deve pagar para ter intimidade sexual com a sua esposa? Um casal que convivia há mais de 2 anos, chegou o momento em que a mulher decidiu cobrar o seu parceiro. Sempre que ele desejasse ter a intimidade sexual, teria que pagar primeiro. E como não bastasse, uma jornalista declarou de que sem dinheiro não há prazer na cama. Dói fazer sexo com um desgraçado. Achas certo essa postura? O que tens a dizer? Será que a Bíblia tem alguma coisa a nos falar sobre o assunto? Qual é o posicionamento dos cristãos diante dessa situação, até de conselheiros matrimoniais? Neste encontro de hoje, vamos abordar este assunto. Mas antes, deixa o seu like. Se estiveres aqui pela primeira vez, subscreve-se ao canal, comente e ajude para que a informação possa fluir. Não saia deste vídeo, porque o nosso encontro, assim mesmo, já vai começar. Olá, meu caro amigo, você que me acompanha aqui no canal Conecta-te à Fonte. Hoje voltamos para abordar um assunto importante dentro da série Escola onde nunca nesta vida se diplomarão. Hoje poderemos falar sobre propina no lar, sexo como moeda de troca ou bênção de Deus. Deixa aí o seu comentário enquanto nós vamos juntos estudar esse assunto. O que é que tens a dizer sobre isso? O sexo é uma moeda de troca dentro do lar ou então é uma bênção de Deus? Venha comigo para o livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 7, verso 5, para vermos qual é a orientação e qual é o posicionamento da Bíblia diante deste assunto. Diz a palavra do Senhor, começando no verso 3. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. Verso 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-nos o marido, e também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo para vos aplicardes ao jejum e à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. A orientação bíblica quanto ao sexo diz que o homem deve cumprir os seus deveres junto à sua mulher, assim como a mulher junto ao seu marido. Não coloca aqui a condição financeira para depois se ter uma relação sexual. Quando o marido paga para sua esposa para ter intimidade sexual, nós estamos diante de um ato de prostituição. Porque quem é paga para depois ter esta atividade é uma prostituta. Hebreus capítulo 13, verso 4 diz que venerados entre todos os relacionamentos seja o casamento. Um leito sem mácula. O casamento é santo. E se o casamento é santo, as coisas a serem feitas devem ser com santidade. O casamento, ou melhor, o sexo, é uma bênção que Deus deu ao homem. Em Gênesis capítulo 1, verso 28, diz a Bíblia de que o Senhor disse ao homem: frutificai, enchei e multiplicai a terra. Deus, ao dar essa orientação, é claro que deu o privilégio do homem ter a intimidade sexual, para nele gerar filhos. E ainda em Gênesis 2, verso 24, diz que ambos se tornarão uma só carne. Aqui estamos diante de uma conexão não só física, mas como uma conexão emocional, uma conexão espiritual, uma intimidade sexual. Então, o sexo é uma bênção diante de Deus. E foi dado por Deus para proporcionar o prazer e a unidade entre o casal, como também para a preservação moral do homem e da mulher, como também previne a pessoa contra as tentações externas.
E o sexo foi também dado ao homem com o objetivo de procriar, fazer filhos. E a prática regular do sexo fortalece o sistema imunológico, assim como também melhora o sono e aumenta a autoestima. A frequência ou um sexo saudável melhora a saúde do coração. O sexo reduz o estresse e melhora o humor. Por isso que quando um sexo é bem feito, você consegue perceber que a disposição da pessoa durante outro dia é diferente. A pessoa parece ser mais animada, mais energética, mais paciente e mais atenciosa. Tudo isso aqui é fruto de uma boa relação, fruto de uma boa intimidade sexual. Por isso, não brinque de fazer sexo. Faça mesmo um sexo agradável, onde o parceiro e você poderão se sentir satisfeitos e poderão ter esses benefícios e outros que aqui não podemos declarar. Talvez você esteja agora a me perguntar, está tudo bem, temos que ter um sexo frequente, mas quanto tempo deve fazer? A Bíblia e nenhum escrito estabelece limites para a relação sexual. O verso 5 que nós lemos de 1 Coríntios, capítulo 7, diz que não deve se privar um ao outro e apresenta simplesmente uma razão para não ter a intimidade sexual. E esta razão é a vida, ou então o momento de consagração, o momento para ter um tempo de oração. E ainda o conselho que se dá é que não deve durar muito tempo, de maneira que não caiam nas tentações de Satanás. E o outro princípio, outra razão que apresenta a Bíblia no Antigo Testamento é quando a mulher está num período menstrual. Não deve-se ter relações sexuais nesta fase. E existem outros fatores, como o luto na família, como alguma enfermidade ou alguma outra razão que possa impedir de se ter uma intimidade sexual. Então, para que isso aconteça, se dê essa pausa, o cônjuge deve se conversar constantemente sobre o assunto. Para as mulheres, elas sentem-se mais à vontade em ter essa intimidade de noite, enquanto que para os homens é mais no período matinal. Por isso que você vê que logo que o homem acorda, está excitado. Então, deve-se conversar e ter o equilíbrio de horário, lugares, para então manter um relacionamento sexual saudável dentro do casamento. Conforme já dissemos, o sexo foi criado como uma expressão de unidade dentro do casamento. Gênesis 2, verso 24 diz que se tornarão uma só carne, revelando aqui a conexão espiritual, a conexão física, a conexão emocional. Então, para se ter um desempenho sexual saudável, é necessário manter a estabilidade emocional dentro do casamento. A intimidade sexual não se limita pelas paredes. O sexo começa fora da cama. O sexo começa fora do horário e fora de casa. Como? Veja aqui, a mulher é um ser diferente do homem. O homem é um ser visual, que se excita quando vê, diferente da mulher, que é estimulada pelo afeto, pelo aquilo que ouve e pelas coisas que agradam a sua mente. Por isso que quando você vai para a Bíblia, você vê que Gênesis capítulo 2, verso 23, Adão, logo que viu a Eva, ele declamou: osso dos meus ossos, carne da minha carne. E com essas palavras, você acha que a Eva resistiu pela primeira vez a ouvir um homem a falar palavras bonitas para ela? Veja a mesma ideia. O livro de Cantares, capítulo 7, nos mostra aqui quão é importante manter a estabilidade emocional diante do cônjuge. Veja, você que é homem, diz assim, Cantares capítulo 7, verso
1. Quão formosos são os teus pés nos sapatos, ó filha do príncipe? Os contornos de tuas costas são como joias trabalhadas por mão de artista. O teu umbigo como uma taça redonda que não falta bebida, o teu ventre como um montão de trigo cercado de lírios. Os teus 2 seios como 2 filhos gêmeos de gazela, o teu pescoço como Tor da Marfim, os teus olhos como piscina de Esbom, junto à porta de Bate-Rabim. O teu nariz como torre do Líbano que olha para Damasco. A tua cabeça sobre ti é como o Monte Carmelo, e os cabelos da tua cabeça como púrpura. O rei está preso nas galerias. Quão formosa e quão aprazível és, ó amor em delícias! A tua estatura é semelhante à palmeira, e os teus seios são semelhantes aos cachos de uva. Dizia eu, subirei à palmeira, pegarei seus ramos. Então os teus seios serão como os cachos da vida, e o cheiro da tua respiração como os da maçãs, e a tua boca como bom vinho para o meu amado. Você vê declarações de um homem para sua mulher. Palavras inspiradoras, palavras incentivadoras. Então, durante o dia, fale com a sua esposa, elogie a sua esposa e veja qual foi a resposta que a mulher teve que dar ao homem depois dessa declaração. Venha comigo no verso 10, diz assim, no verso 10 diz assim: eu sou do meu amado e ele me tem afeição. Entendeu? Ela confirmou o que o seu amado era para ela. Então, verso 11: vem, ó amado meu, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias. Levantemo-nos de manhã para ir às vinhas. Vejamos se florescem as vides, se já aparecem as terras uvas, se já brotam as ramazeiras, ali te darei os meus amores. A mulher não resistiu pelo encanto de seu marido. Convidou o marido a sair para ver uma tarefa do campo e depois, no mesmo lugar, ceder ao marido para dar amor, para ter a intimidade sexual. E observa que ela não escolheu casa, escolheu campo. Quando você declara, quando a mulher sente-se apaixonada, atraída por você, pela demonstração do amor, por palavras bonitas, ela não mede, não escolhe o espaço para ter a intimidade sexual com você. Então é necessário que, durante o dia, durante o casamento, você possa desenvolver o hábito de valorizar o cônjuge. Aceita a mulher, o homem, conforme ele é, valoriza ele, elogia, compreende, fala abertamente, não tenha vergonha de alguma coisa. Isso poderá ajudar a manter a estabilidade emocional. Invista em preliminares. Tenha beijos, faça massagem, toma um banho juntos, explore o corpo do seu parceiro, do seu cônjuge. Entenda, principalmente você homem, que as mulheres não se excitam como homem. As mulheres são lentas em ter a excitação. Então é necessário que você tenha paciência, invista nos preliminares, conheça as partes eróticas da sua parceira e desperte, estimule para depois ter um relacionamento. Não tenha pressa de fazer a penetração. Dizia um certo autor, Prata, diz que os preliminares começam no bom dia. Bom dia, amor. Os preliminares começam no bom dia. Então, invista em preliminares. Assim como você, mulher, deve ter a paciência de estimular o seu marido para ajudar a ter um desempenho sexual. Não tenha pressa de fazer a penetração. E por outra, você deve variar as posições. Que tipo de posição você poderá ter? Mas ao escolher ter uma posição sexual, deve conversar com o seu cônjuge. Que seja aquela que favoreça os dois, que não prejudique ninguém. Então saia da rotina, varie um pouco, para ter mais momento agradável.
E como também é necessário que você varie de espaço, de lugar. Não sirva apenas a estar aí no vosso quarto, sempre do mesmo jeito. Se for possível, faça uma decoração, troca lençóis, surpreenda, cria um bom ambiente para se ter uma intimidade sexual saudável e agradável para todos. É necessário que pratique a reciprocidade. Existem casais, mulheres, que quando estão no momento da intimidade sexual com seu parceiro, parece estátua, ficam mudas. É necessário que os dois desempenhem o mesmo ato, colaborem para se ter um relacionamento saudável. Porque muitas mulheres dizem assim: meu marido não demora. Como é que teu marido vai demorar se é apenas ele que faz tudo? Só ele que acaricia e você não faz. Ele é que procura desenvolver o ato. Então é necessário que os dois colaborem para ter esse momento íntimo. Você não é estátua para ficar aí parado, esperar que o outro faça tudo e depois terminar. Isso retira o prazer. Então, uma das razões que leva a se ter um relacionamento pouco duradouro, uma intimidade pouco agradável, é o cansaço, é o desgaste emocional. A outra coisa é pular os preliminares e também não ter ajuda do cônjuge para continuar a ter um bom desempenho sexual. E também tem que ver com a alimentação. Mamães na cozinha, por favor, quando notar que o seu marido tem alguns problemas, procure não apenas conversar, como também tem que rever o tipo de alimentação. Uma pesquisa que foi feita na Inglaterra mostrou que 40% de mulheres preferem ir às compras do que fazer sexo. Por quê? A vida sexual que eles tinham não eram prazerosas, não eram amorosas. Então, procura mecanismos de como saciar. Entenda que para saciar e satisfazer a sua esposa, não é necessário beber bebidas energéticas. Somente faça-no com a orientação de um médico. Lembro-me de um senhor que decidiu tomar essas bebidas energéticas e, por fim, ele ficou tão excitado que não chegou a ter a intimidade sexual com a sua esposa. Teve que parar ao hospital para ser desintoxicado. Então é necessário ter cuidado com essas bebidas energéticas, porque também poderá prejudicar a tua saúde e não só, você obrigará a tua esposa a fazer coisas, a aguentar mais tempo somente para satisfazer o teu desejo, o que poderá ser uma violência sexual. Satisfazer a sua esposa consiste em seguir os passos que nós aqui adiantamos para você e os outros que você mesmo poderá procurar ter para investir no teu relacionamento. Se porventura tiver alguma falha, consulte os médicos, consulte a Deus, consulte os seus padrinhos para lhe auxiliarem nesse momento e procurarem fazer a medicação necessária para superar esta fase. E não só, durante o teu relacionamento, deve saber manter a higiene. Homens, principalmente, saem anos durante o dia e quando voltam não lavam-se pelo menos. Entre as axilas existem, entre as pernas melhor, quando o homem anda ou quando faz atividades, tem sempre um pó, parece ter um pó e aquilo cria um mau cheiro. E o mau cheiro, muitas das vezes, faz com que o parceiro ou a parceira desista tão cedo do relacionamento. Homens ou mulheres vão dormir com bafos de cerveja, bafos de mau hálito, os lençóis sujos, o ambiente em que se encontram não oferece um aroma agradável. E quando há ausência de higiene, também leva o parceiro mais higiênico a abandonar a relação. Então tenha o cuidado da higiene pessoal e também cuida das necessidades. Ninguém faz sexo à fome. É necessário que você supra as necessidades do cônjuge, dê alimentação, dê ao vestuário, dê ao sustento e nunca procura
privar-se do relacionamento. Veja que mesmo em tempo em que Deus tolerava a poligamia, em Êxodo capítulo 21, verso 10, ele diz que quando um homem procurasse ter uma outra mulher, não deveria diminuir o mantimento da primeira, nem o seu vestido, nem tampouco deveria evitar ter a sua obrigação marital. Então são três coisas importantes: a alimentação, o vestuário e a intimidade sexual. É a orientação do próprio Deus. Não faça sexo com a sua esposa quando estiver de período, é nojento, aquele sangue. Você pode se sentir bem, mas a sua esposa não sentir-se. E isso provavelmente poderá posteriormente provocar alguma enfermidade para você. Então, procura ter um momento sexual com a sua esposa. Um certo homem não aguentou, creio, a excitação. Foi visitar a esposa que estava no soro, no hospital. Enquanto a enfermeira saiu e eles estavam só num quarto, fez sexo com a sua mulher no hospital. Pronto. A Bíblia diz para não se privar, mas também deve tomar conta da saúde, do momento em que sua esposa se encontra. Talvez está cansada. Se estiver cansada, entenda como é que está fisicamente, porque isso também poderá influenciar no seu relacionamento. Então, que cada casal transforme a cama em um altar de entrega e comunhão com seu parceiro, não em mesa de negócio. Não transforme a vossa cama como mesa de negócio. Transforme a sua cama como um altar onde haverá unidade emocional que poderá gerar uma intimidade sexual agradável. E seja feliz com a sua esposa e viva com a esposa da sua mocidade. Que Deus lhe abençoe. Contamos mais uma vez consigo no próximo episódio dessa série que está prestes a terminar. Que o Senhor lhe cuide, o Senhor lhe guarde. Não esqueça de compartilhar os nossos conteúdos, deixar um like, deixar algum comentário para ajudar o nosso canal a crescer e abençoar vidas que precisam de Cristo e dos seus casamentos restaurados. Shalom, até ao próximo.